pessoal, saudações on luz, sejam todos bem-vindos ao mês de novembro de 2024. Muitas curas, muitos processos de autoconhecimento estão reservados para esse mês de novembro. Afinal de contas, a nossa grande missão aqui neste mundo é nos tornarmos pessoas melhores, nós conseguirmos avançar, evoluir em vários pontos da nossa jornada evolutiva como ser humano e como alma. E nós do Instituto OnLuz procuramos colaborar com as pessoas que buscam uma orientação interna, que buscam um autoconhecimento focado em múltiplos conhecimentos. O conhecimento físico e o conhecimento metafísico que estão alinhados com um propósito para a caminhada evolutiva de cada ser humano nesse mundo, tá? Porque nós acreditamos que a nossa vida aqui nesse mundo é uma vida baseada em vários aspectos, sejam eles de ordem familiar, social, pessoal, conjugal, vários pontos nós temos aqui para ajustarmos, e esses ajustes eles passam necessariamente por um processo de autoconhecimento. E assim a gente consegue trilhar um caminho evolutivo. E no mês de novembro, então, nós vamos trabalhar alguns pontos de cura, alguns pontos que nós temos que observar, algumas energias que nós temos que observar durante o mês, tá? Para que nós possamos, então, avançar num equilíbrio interior, numa regulação das nossas emoções, mais tranquilas e com mais entendimento do porquê que a gente está vivendo certas coisas, né? Então, vamos lá? Anotem quais são os pontinhos, quais são as energias da semana para o nosso autoconhecimento e o nosso equilíbrio interior. Lembrando que toda a orientação que a gente faz aqui está embasada dentro dos estudos da astrologia cósmica, dentro dos estudos do Reiki OnLuz, a cura cósmica, dentro dos estudos da neurociência das emoções, dentro dos estudos da metafísica e dentro dos estudos da homeopatia integrativa, tá? Então, esses são os principais alicerces e também, aos poucos, a gente vai incorporando os conhecimentos dentro da psicanálise também, ok? Então, anotem ali, gente, o que a gente tem que prestar atenção esta semana. Que esta semana, então, as energias de cura são do dia 1º até o dia 8, e como tema central nós temos o seguinte ponto: os circuitos cerebrais nos vínculos tóxicos, ou seja, você já se perguntou por que as pessoas, mesmo sofrendo, mantêm vínculos tóxicos? Mesmo tendo momentos difíceis, repetindo dores, repetindo relacionamentos negativos, repetindo situações negativas na vida dela, elas mantêm os vínculos por 5, por 10, por 15, por 20, por 30, por 50 anos. Vocês já se perguntaram, mas por que será que muitas pessoas vivenciam isso? E esta semana é uma semana especial para nós revisarmos esse tipo de comportamento nas nossas vidas. Anotem quais são os pontos, então. Sob o ponto de vista energético e astrológico, nós temos, então, uma conjunção entre o Sol e a Lua na casa número 11 com a energia de Escorpião, tá?
E ele está fazendo então um trígono com Saturno, na casa número 3, que está retrógrado em Peixes. E também está fazendo uma oposição com a casa número 6, onde a gente tem Júpiter, e a casa número. E ali também, na mesma casa, nós temos a energia, a casa 6, nós também temos a frequência de 5 e 6 a frequência de Urano, tá bom? Então, vamos ver, eu anotei aqui os principais pontinhos para nós sermos bem objetivos e bem focados, tá? Primeiro ponto, o que a gente tem que observar com essas informações de ordem astrológica? Nós temos que observar, primeiro, a casa 11, ela representa os nossos vínculos sociais, as amizades, os grupos, as associações e as estruturas de poder político, econômico, social e assim por diante, tá? Bom, e por ter Escorpião ali, então, é uma energia que tem Sol e Lua, tem uma conjunção, então significa que nós temos um passado e um presente juntos, nessa configuração de cura para esta semana. Então, nós temos que observar o lado sombra e o lado luz que nós temos dentro de nós com estes vínculos, com estas pessoas, nestes lugares, nestas instituições, nestas estruturas de poder. Então, para esta semana, nós temos que observar os nossos relacionamentos doentios que nós temos, que nós nos relacionamos, ou então os relacionamentos doentios que estão no inconsciente coletivo e até que ponto esses relacionamentos nos atingem, até que ponto um processo do inconsciente coletivo pode interferir na nossa psique. Até que ponto um comportamento negativo, um comportamento desregrado, um comportamento perturbado, um comportamento ilusório que acontece na vida social chega a nos atingir. Essa é uma observação que a gente precisa fazer, ou seja, até que ponto eu sou influenciada pelas coisas que estão acontecendo ali fora, pelo lado sombra de muitas pessoas que elas não conseguem fazer um trabalho de autoconhecimento. E até que ponto essas influências, elas prejudicam, obviamente, a minha própria estrutura de desenvolvimento e de evolução, e o quanto isso impacta negativamente o meu relacionamento com a minha família, no meu casamento, com os meus filhos e assim por diante, tá? Então, a grande pergunta que você tem que se fazer é: até que ponto eu estou sendo controlado, eu estou sendo manipulado pelo inconsciente coletivo negativo, e até que ponto estes vínculos, esses vínculos que eu vivencio no meu cotidiano, eu também posso estar impactando negativamente no dia a dia com eles, tá? Um ponto muito importante que nós temos que observar nesta semana de cura, nesse aspecto, em que ponto, ou respondendo aquela primeira pergunta, por que será que as pessoas mantêm vínculos doentios, mantêm casamentos doentios, se mantêm em vínculos profissionais doentios, mantêm vínculos de amizades tóxicas, mesmo que elas estão sofrendo, tá? Essa é o grande alinhamento e a grande percepção que a gente precisa fazer nesta semana, tá? Então, além das questões do inconsciente coletivo, o quanto esse inconsciente me atinge e o quanto eu gero essa toxina emocional e mental também nos meus relacionamentos. Bom,
E dentro da neurociência das emoções, gente, é o seguinte: o cérebro, ele funciona, os relacionamentos que são condicionados, né? Ou as estruturas cerebrais que estão condicionadas no sentido da manutenção de vínculos negativos, ele se faz através de um neurotransmissor, de um sistema que se chama o sistema dopaminérgico, através do neurotransmissor dopamina, tá? Ou seja, as pessoas, elas mantêm vínculos doentios porque elas geram uma produção constante desse sistema dopaminérgico, que é a produção do neurotransmissor, a dopamina. E esse neurotransmissor, ele também ativa um outro sistema de funcionamento da nossa estrutura cerebral, que é o sistema de busca por recompensa. Olha só, olha a situação que nós temos dentro da nossa estrutura neurológica, química, fisiológica que devemos tratar, tá? Também. Então, quando nós nos relacionamos, seja com qualquer vínculo, tá, gente? Seja na família, seja no casamento, seja com filho, seja com colega de trabalho, qualquer um de nós então geramos essa dependência pela dopamina, tá? E essa dependência pela dopamina, ela gera um vício, um vício. Então, o que acontece? A dopamina, ele é um neurotransmissor que ele é fundamental para o funcionamento da nossa estrutura cerebral. Ela gera motivação, desejos, alegria, bem-estar, né? Então, esse é o neurotransmissor do bem-estar, ok? A dopamina. Mas é o seguinte, nos relacionamentos tóxicos, a grande maioria das pessoas, quando elas estão se relacionando no seu cotidiano de vida, e elas atingem constantemente esse sistema dopaminérgico, o que acontece? Elas vão se tornar dependentes emocionalmente desses vínculos. Por que isso acontece? Porque ela criou uma expectativa naquele relacionamento. Por exemplo, quando a pessoa ela vai se casar, ou ela está casada, recém-casada, ela criou toda uma ideia de como é que seria aquele casamento, como é que a pessoa ia tratar ela, como é que ia ser aquele vínculo, né, afetivo. Se a pessoa ia levar o café na cama para ela, se a pessoa ia fazer a comidinha que ela gosta, se a pessoa ia trazer flores para ela, sabe essas coisas? Então, o ser humano, ele mantém vínculos negativos, doloridos e sofridos, porque ele alimentou esse sistema de expectativa, e esse sistema de expectativa gerou esse sistema dopaminérgico na estrutura cerebral dela, tá? Então, esse é o grande eixo de cura que nós precisamos romper, tá? Que nós precisamos revisar nas nossas vidas, tá? Aqui também tem um outro aspecto. Quando nós ativamos esse sistema dopaminérgico em nós tendemos, além de criar esses vínculos, né, essas expectativas, melhor falando, nesses vínculos, nós também ficamos querendo a aprovação da outra pessoa, a validação do outro, o reconhecimento do outro. Nós queremos que o outro viva em função de nós, por um processo extremamente mal resolvido
de auto-amor, de amor próprio, de autoestima, que nós com certeza temos muito pouco ou praticamente não existe isso em nós. Então nós nos sujeitamos à manutenção desses vínculos porque nós sempre, dentro da nossa estrutura cerebral, nós sempre vamos retroalimentar esse sistema de dopaminérgico, tá? Então isso é químico, é físico, é material, está dentro da nossa estrutura. Segundo um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Medicina e de Saúde Mental, ele diz o seguinte aqui, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Esse sistema de dopaminérgico, ele causa depressão, ansiedade, crises de pânico, prejuízos cognitivos, tanto no ambiente de trabalho como no estudo, dores de cabeça, indisposição, mal-estar, náusea, alterações de hormônios, de proteínas e até mesmo alguns sintomas gripais, tá? Então, olha só quantas questões emocionais, mentais, comportamentais e físicas são ativadas em nós quando nós estamos emocionalmente conectados a uma pessoa por esse sistema dopaminérgico, né? Então, por isso que muitas pessoas, elas sabem que elas estão vivendo um relacionamento doentio, sofrido, dolorido, mas não conseguem sair disso, né? E como que a gente resolve essas questões na prática, né? Primeiro, você precisa realmente se dedicar num trabalho de autocura e de autoconhecimento. Você precisa se observar mais. Como que você reage mediante as ações das outras pessoas, tá? Que sentimentos, que pensamentos que você nutre quando você está no dia a dia com as pessoas que estão gerando situações desagradáveis para você, tá? Segundo passo, afaste-se fisicamente dessas pessoas, sempre que possível. Dê um tempo, tá, gente? Agora, se você não consegue se afastar fisicamente, né, porque convive no mesmo ambiente de trabalho, convive na casa, né, está ali casada, está ali com o filho, e filhas, e filha, e assim por diante, né? Então, quando você convive nesses vínculos, o que você precisa fazer? Você deve silenciar diante dos ataques, diante dos conflitos, diante dos comportamentos que querem gerar provocações e conflitos para você. Então você não deve reagir negativamente, você não deve manifestar nenhum tipo de comportamento agressivo. Você deve observar muito a si, silenciar mediante as provocações, silenciar a mente e silenciar as palavras e silenciar as atitudes, para que você não retroalimente ainda mais o negativo que a outra pessoa já está alimentando nesse relacionamento, tá bom? Silenciar não significa que você não vai tomar nenhum posicionamento. Silenciar é saber falar as coisas certas na hora certa de uma maneira equilibrada, tá? Então o silêncio ele representa uma maneira sábia e harmônica e equilibrada de se relacionar nesse conflito, tá? Segundo passo, ou melhor, quarto passo aqui, né? Nós falamos sobre o autoconhecimento, sobre se afastar, sobre silenciar, e agora o quarto passo é você estar sempre observando
o quanto o ego inferior, que nós temos um ego, nós temos o nosso eu, que ele ainda vibra numa energia de orgulho, de ganância, de ambição, de prepotência, né? Nós ainda temos muitas coisas para resolver nesse sentido, tá? Então observe o quanto o ego inferior seu é ferido, o quanto alguns comportamentos que nós temos no dia a dia, eles ainda estão sobressaindo-se em relação aos teus vínculos, tá? Então, um outro aspecto também é cuide, faça orações, faça meditação, cuide-se, né? O outro ponto é cuide-se, faça orações, faça meditações, faça tratamento, busque ajuda, se você não consegue fazer isso sozinho, tá? Porque precisa fazer liberações de memórias do teu inconsciente que estão muito doloridas. E nem sempre as pessoas estão aptas a fazer um processo de autocura sozinhas. No início precisa de ajuda, tá? 5. Crie memórias positivas em relação às pessoas que você está se relacionando, tá? Mentalize elas e coloque sentimentos bons, projete uma luz, principalmente no coração delas, e vá falando palavras boas e sentimentos bons. Crie um campo de energia bom e positivo entre você e esta pessoa, tá? Não alimente mais o negativo, e sim projete pensamentos e sentimentos bons para o outro, tá? E para você também. E muito interessante também, fundamental, estude, leia, aprenda, porque o conhecimento, gente, ele traz a paz de espírito e ele traz entendimento para lidar com os nossos desafios de uma maneira realmente mais sábia, cautelosa e assertiva. Já o não conhecimento, a não leitura, o não estudo traz a ignorância, tá? E por trás da ignorância tem o conflito, tem a dor, tem a agressividade, a violência e muito sofrimento nos relacionamentos, tá bom? Então, essas são dicas que nós podemos dar para todos vocês nesta semana de cura, tá bom? Muito agradecida por todos e continuem acompanhando os trabalhos do Instituto OnLuz. Até a nossa próxima semana com mais informações sobre o autoconhecimento e a nossa cura interior. Até breve!